Aham. E o que você vê sobre os fundos de papel? Que eles têm crescido cada vez mais nos últimos 10 anos ali. Eu tinha visto os segmentos no IFIX e muitos investidores acabam querendo ir para os fundos de papel por conta do dividendo ser mais elevado. Eu não gosto. Eu sinceramente não gosto e vou explicar para vocês algumas das razões. Em primeiro lugar, tentando estabelecer um paralelo, né, entre o mundo dos fundos imobiliários e, por exemplo, o mundo das empresas, eu comparo o fundo imobiliário de tijolo, ele é como se ele fosse uma participação no capital de uma empresa, né? Como se ele fosse equity, né? O fundo papel, ele na verdade ele é um investimento em dívida, Sim. né? Conceitualmente falando, quando você investe nas dívidas de uma empresa, sei lá, você compra uma debênture ou alguma coisa do gênero, o que você deve esperar receber de retorno? Você deve esperar ao longo do tempo receber de volta o seu principal acrescido da taxa de juros que você contratou. Tá? O que você deve esperar receber a respeito sobre a sua participação no equity da empresa? Todo o valor que a empresa gerar que exceder o que era necessário para pagar a dívida. Exato. Além do dividendo, a valorização daquele portfólio de imóveis, por exemplo, ao longo do tempo. Exatamente, né? Ou colocando de outra forma, né? O seu ganho, o seu potencial de ganho, né? Quando você investe no capital de uma empresa e não na dívida de uma empresa, ele é virtualmente ilimitado. Ele vai ser limitado pura e simplesmente pelas perspectivas do negócio, tá? No que isso se traduz? Por que o yield do fundo de papel ele tem que ser maior? Porque você só vai receber o yield dele. Né? Não faz muito sentido, a não ser que, por flutuação de taxa de juros, que você tenha valorização ao longo do tempo de fundo de papel. Tá? O que você tem no fundo de papel é um crescimento de capital em função de novas emissões, etc. e tal. E você tem ali momentos negociando acima ou abaixo do patrimonial, que é um reflexo muito grande de comportamento de curva de juros. Exato, é assim. Então, basicamente, para quem não entendeu essa parte, com os juros subindo, por exemplo, pode ser. Mas aí, obviamente, tem fundos que acabam acompanhando, por exemplo, o CDI, e aí o pagamento do fundo pode subir, e aí o PVP fica acima porque todo mundo quis entrar porque tá pagando mais também. Exatamente. Pode acontecer, né? Aí é uma questão de fluxo que tende ao longo do tempo Sim, tende ao longo do é que tempo normalizar. estruturalmente, por serem dívidas, elas não vão se valorizar. Não que não ocorra essa oscilação, mas sim que a questão do Exato. fundamento. Uhum. Mas o ponto fundamental é aquele que você mesmo mencionou, né? Quando você investe em um fundo que investe em imóveis de verdade, um fundo de tijolo, além do retorno na forma de aluguéis, você tem o potencial de geração de valor pela transação de imóveis, né? O cara comprou um imóvel, ele valorizou ao longo de um certo período de tempo, ele vende, distribui aquele rendimento extraordinário para os cotistas, ou usa aquilo ali para adquirir outro imóvel. Tipo, você tem alavancas de geração de valor ao longo do tempo que você não tem no fundo de papel. E aí vem o segundo ponto, que é os fundos de papel, eles tipicamente investem em um número muito grande de títulos de dívida. Né? Aqui a gente está falando basicamente de investimento em CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários. Eu sinceramente duvido que a esmagadora maioria dos analistas façam uma análise do risco de crédito de cada um dos CRIs que um fundo imobiliário tem dentro. Porque é um trabalho praticamente infinito. Então, no fundo, o que você faz? As dívidas vão vencendo e o vão gestor vai comprando trocando, outro, então isso muda o tempo todo. Vão mudando o tempo todo. Então, qual é o grande problema que surge disso aí? No frigir dos ovos, quando você compra um fundo de papel, você está comprando um fundo de crédito em que você basicamente está confiando na capacidade do gestor de fazer uma boa análise de crédito. Isso esbarra em outro problema, que é os fundos imobiliários, eles podem investir em um universo muito restrito de títulos de crédito, que é, por exemplo, um fundo de renda fixa, crédito privado, coisa do gênero, não tem a mesma restrição. Em alguns momentos, principalmente quando surge essa coisa, todo mundo fazendo emissão, o cara emitiu, ele precisa alocar. Ele não pode, por exemplo, ficar com recurso em caixa.
você tem um incentivo muito ruim para, eventualmente, o gestor acabar alocando em títulos que não são tão bons assim, porque ele está com o dinheiro queimando na mão dele, E ele ele tem uma precisa quantidade alocar, limitada de CRIs ele a tem uma quantidade investir. limitada de CRIs para investir. Exatamente isso. Mas você não vê que esse problema das emissões podem acabar pegando, por exemplo, um fundo de tijolo também? Que, por exemplo, a gestão do fundo vai ganhar em cima do patrimônio que eles administram. Logo, quanto mais patrimônio tiver, mais eles vão ganhar. Então, a tendência natural é emitir mais cotas. E talvez, por exemplo, ele tem um certo portfólio de imóveis. Aí, por conta de ter emitido, talvez não necessariamente eles vão conseguir a mesma qualidade no próximo imóvel que eles vão comprar. Não, isso com certeza acontece. Com certeza acontece, tá? É um problema, é um tipo de conflito de agência, né, que se chama isso aí em economês, que existe nas duas categorias de fundos, tá? O que você consegue fazer, em alguma medida, é que, geralmente, os fundos tijolo, mesmo que eles tenham muitos ativos, são menos ativos do que um fundo de CRI, né? um fundo de recebíveis. Então você consegue olhar de uma maneira um pouco mais apurada se o que o gestor está fazendo com o dinheiro faz sentido ou não. Mas eu não tenho a menor dúvida, né? Isso inclusive é uma crítica muito voraz que eu faço à indústria de fundos imobiliários no Brasil. Eu acho que existem fundos no Brasil que têm excelentes gestores, que realmente estão ali com a cabeça de fazer dinheiro para o cotista, ganhar em cima de uma taxa de performance que faz sentido. Tipo, que são fazedores de negócio, que são fazedores de dinheiro. Mas existe uma quantidade enorme de fundos em que, na verdade, a gestão está de braços cruzados recolhendo taxa de administração. Eu acho que tem muito fundo com o gestor gato gordo. Muito. E o que você vê que o investidor pode analisar para conseguir identificar isso? Difícil, né? Difícil. Eu tenho um produto de análise de fundos imobiliários, né? Onde eu tento trazer um contorno muito forte dessa questão da gestão. Só que eu acho que é um trabalho muito difícil do cara fazer sozinho. Inclusive porque, essa é outra crítica que eu tenho à indústria de FIIs, e embora isso seja algo que tenha melhorado com o passar do tempo, eu acho que a informação ela ainda poderia ser mais transparente do que é. Né? O nível de disclosures que os caras dão em relação, por exemplo, ao que a gente vê nas empresas, eu acho que ainda está alguns passos atrás. Mas, assim, é um trabalho difícil de fazer, é um trabalho que exige bunda na cadeira, exige, eventualmente, você conseguir acesso aos gestores, coisa que nem sempre o investidor pessoa física vai conseguir com facilidade, né? Porque, infelizmente, o pessoal de relações com investidores, seja por uma questão de posicionamento, ou seja por uma questão de falta de braço, muitas vezes acaba sendo discriminatório, digamos assim, em relação a que investidores atender e com que afinco atender, a julgar, por exemplo, por tamanho de patrimônio. Então, assim, eu acho que é um trabalho difícil de fazer sozinho, né? Se eu não atuasse profissionalmente nesse segmento, eu não sei se eu teria condições de fazer isso. E o que você vê? Então você concorda um pouco com a afirmação do Barsi que fundo imobiliário, principalmente de papel, como é que é? Retorno de renda fixa com risco de renda variável? Eu acho que essa afirmação, né? Eu nunca vi o Barsi fazer essa afirmação, eu só vi a Luiz fazer essa afirmação, né? Mas não... Tipo, os Barsi claramente pensam isso, tá? Eu enxergo muita verdade nessa afirmação quando a gente olha para os fundos de papel. Eu acho que quando a gente olha para os fundos de papel, eu acho que sim, muito do que ele fala faz bastante sentido. Tá? Eu acho que quando a gente vai para o mundo de fundos de tijolo, eu acho que existem casos e casos. Tá. E que segmento que você mais acha promissor nos fundos de tijolo? Eu gosto muito do segmento logístico. Tá? Eu acho que pontualmente você tem oportunidades em lajes corporativas e renda urbana. Na minha visão, os segmentos mais difíceis hoje dentro da indústria de fundos imobiliários são os fundos que investem no segmento industrial. São poucos. Tá? É um universo bem pequeno. E um universo que é maior, mas que eu
eu invisto, mas eu olho com cuidado redobrado, é o segmento de shopping centers. Basicamente por quê? O segmento de shopping centers, quando a gente compara ele, por exemplo, com o segmento de lajes corporativas e mesmo com o segmento de galpões logísticos, ele tem uma característica que o torna diferente e que merece, portanto, ser olhado com outra atenção. Quantas lajes corporativas existem no Brasil? Não faço a mais remota ideia, mas eu sei que são muitas. Uhum. Quantos galpões logísticos existem no Brasil? Olha, é um número grande, tá? Quantos shopping centers existem no Brasil? Se você entrar no site da Abrace, você descobre, deve ser, sei lá, uns 600 e alguma coisa. E a esmagadora maioria desses shopping centers, eles são de propriedade de quem? Da empresa que o desenvolveu e que o administra. O que eu quero dizer com isso é, os ativos que efetivamente vão para o mercado, na forma de participações de fundos imobiliários, eles pertencem, na verdade, a um mercado muito pequeno, cuja maioria dos ativos está na mão de quem os conhece muito bem, que são exatamente os desenvolvedores ou administradores. Aí a pergunta que sempre fica, a pulga que sempre fica atrás da orelha é: por que esse cara está vendendo? Será que já não são as melhores opções? Exatamente. Eu acho que isso aí em economia se chama seleção adversa. Né? Eu acho que o risco que um fundo imobiliário de shoppings ele corre de eventualmente comprar um ativo que não é tão bom, ou um ativo a um preço que talvez faça menos sentido na prática do que parece na teoria, ele é muito maior do que o risco equivalente em laje corporativa ou em galpão logístico. Tá? Eu sempre procuro olhar, eu sempre procuro privilegiar fundos que têm ativos, na verdade, da seguinte forma: é uma participação minoritária em um shopping que é majoritariamente detido pelo seu operador administrador. Que aí você vê que dessa forma, como a maior parte é do administrador, então possa ser um negócio melhor. Que são casos em que, na verdade, na maior parte deles, a empresa de shopping centers vendeu uma participação porque ela precisava resolver algum problema de balanço. E não por alguma questão relacionada ao ativo. Uma coisa que, por outro lado, eu olho com muita preocupação é quando quando o ativo ele é integralmente detido pelo fundo. Porque isso aí esbarra em outra questão que é: o segmento de shopping centers ele não é um segmento tão grande no país assim. A gente não tem milhares de empresas de shopping centers. O que significa que o contingente de pessoas que efetivamente tem expertise na operação de um shopping center no Brasil não é tão grande assim. E aí vem a grande dúvida: será que os fundos que detêm 100% de um certo shopping center têm nos seus quadros pessoas que efetivamente sabem operar aquilo ali? Que estruturalmente já são poucas. Exato. Eu acho um segmento particularmente difícil. E de laje corporativa, o que você vê pós-pandemia? Então a gente tem um cenário até 2019, começo de 2020, que toda empresa, na maioria, era 100% presencial, para depois, com muitas empresas adotando um sistema híbrido ou então grande parte home office. Tanto que a vacância subiu bastante dos fundos e até refletiu no preço, né? Eu acho que a gente tem algumas dinâmicas muito interessantes quando a gente olha para a laje corporativa. Em primeiro lugar, eu, Ricardo, sou um grande entusiasta de home office. Tá? Mesmo antes da pandemia, eu sempre gostei de fazer, sempre que eu tive a oportunidade, tanto eu quanto pessoas da minha equipe, a gente já adotava regime de trabalho híbrido, né? ou remoto e assíncrono. Hoje, dentro da minha empresa, nós somos, se eu bem me recordo, 16 pessoas. Eu tenho pessoas da minha empresa que moram em São Paulo e que eu nunca vi pessoalmente. Então, assim, eu gosto. Só que, sendo uma pessoa que gosta, eu sou obrigado a reconhecer que existe um contingente gigantesco de pessoas que jamais conseguiria ou conseguirá trabalhar da maneira que eu trabalho.
E existe um contingente gigantesco de empresas que jamais conseguiu e jamais conseguirá promover as mudanças de gestão e de cultura que são necessárias para que uma empresa funcione bem em uma realidade predominantemente remota, né? Ou híbrido ou predominantemente remoto. No que isso se traduz? Ao contrário do que se imaginava lá durante aquele período de 2021, na primeira oportunidade a maior parte das empresas voltou. Né? Voltou para o presencial e o home office ele passou a ser tratado, né, dentro das empresas de híbrido principalmente, ele passou a ser tratado na verdade como um benefício e não como uma parte estrutural da maneira que a empresa trabalha. Resultado, né, você teve uma recuperação importante de taxas de ocupação. Só que nisso aconteceu um movimento particularmente importante. Quando a gente, assim, é óbvio que a gente tem, né, ativos em fundos imobiliários de lajes corporativas que são fora do eixo Rio-São Paulo. Existem, mas objetivamente falando, a maioria é eixo Rio-São Paulo e a maioria é São Paulo. Tá? Então, para esse fim, para esse propósito específico, vamos falar da realidade de São Paulo, porque eu acho que ela é bem representativa. Tá? Com o aumento de vacância, né, a gente começou a ter diferenças de preço, né, se tornando mais agudas em diferentes regiões em que você tem clusters de lajes corporativas. Então, por exemplo, o impacto que se sentiu em termos de vacância, em termos de preço de aluguel na região da Faria Lima, ele foi muito menor do que, por exemplo, o impacto que se sentiu na região da Berrini, que foi menor do que se sentiu, por exemplo, em Alphaville. Consequentemente, quando as empresas se organizaram para voltar, você teve um movimento muito interessante de flight to quality, digamos assim, né? De empresas mudando escritórios, aproveitando cenários de preço para eventualmente ir para endereços de maior prestígio. Tá? No que isso se traduziu? Bom, o mercado de lajes corporativas na região da Faria Lima ele está melhor do que nunca, tá? E a gente teve recuperações em outras regiões, né? Vila Olímpia, por exemplo, também está indo super bem. Mas a gente tem outras regiões em que a situação ela continua estruturalmente um pouco pior, que é o caso de Berrini e é o caso principalmente de Alphaville. Tá? Tipo, as empresas enxergaram a oportunidade de ir para endereços melhores, destinações melhores no retorno da pandemia. E eu acho que isso é uma tendência que ela perdura por algum tempo. A gente tem algumas coisas interessantes acontecendo nesse sentido aqui em São Paulo. Tá? Eu gastei algum tempo dando uma olhada em mudanças que ocorreram no plano diretor da cidade ao longo dos últimos anos. E eu aprendi, a partir dessas mudanças, que não existe mais capacidade construtiva disponível para lajes corporativas na região da Faria Lima. Basicamente, os prédios que estão sendo construídos agora, eles são virtualmente os últimos de uso comercial. Capacidade residencial, surpreendentemente, tem. Tá? Ou seja, os que já tem lá, basicamente, são irreplicáveis, então, né? Exatamente. Do tipo, escassez pura. Tá? A região da Vila Olímpia ainda tem alguma coisa de capacidade. Tá? Só que tem uma coisa muito interessante acontecendo em São Paulo. Né? Se vocês, ao longo aí dos últimos 2-3 anos, passaram pela Avenida Santo Amaro, vocês já viram que tem uma obra gigantesca acontecendo lá de alargamento, de duplicação, enfim, está em andamento um projeto de requalificação daquele eixo da Santo Amaro que vai se traduzir em um aumento de disponibilidade de capacidade construtiva para escritórios ali. E do ponto de vista geográfico, é altamente provável que esse novo eixo de escritórios da cidade, ali na Santo Amaro, da mesma maneira que está acontecendo na Rebouças, por exemplo, vão ser preferíveis pelas empresas em relação, por exemplo, a lá
na Chácara Santo Antônio, lá, ou seja, no finalzinho da Berrini, e principalmente em relação, por exemplo, ao Alphaville. O que eu quero dizer com isso? No meio de todo esse cenário que a gente está vendo, a gente tem um risco maior nos fundos de laje corporativa de localizações menos premium, digamos assim, porque vai ter um aumento de oferta de lajes em uma região que é preferível àquela. Sim. Tá? Eu acho que isso é uma tendência muito interessante que a gente vai ter que olhar com atenção nesse mercado de FIIs, de lajes corporativas agora nos próximos anos. Principalmente aquele pessoal, sabe assim, sei lá, tem um fundo lá que tem laje lá no Senesp. Tipo assim, quem quer ir para lá? Quem quer ir? Ainda mais com uma oferta maior em um lugar melhor, no caso, agora, né? Exato. E eu tô especificamente preocupado, né, eu tô preocupado com as lajes corporativas de Alphaville. Tô realmente preocupado, porque eu acho que essas mudanças pós-pandemia e essas dinâmicas de oferta por conta do plano diretor de São Paulo, eu acho que contribuem bastante para diminuir a atratividade lá. Obviamente tem uma vantagem lá que permanece, que é a vantagem tributária, né? É muito mais barato para diversos segmentos você ter uma empresa em Barueri do que em São Paulo. Só que tem o outro lado, tem a questão de que é longe, você tem muito mais dificuldade de contratar as pessoas, porque elas não querem ter que pegar Castelo Branco todos os dias, e você não necessariamente tem em Barueri ou no entorno, você tem a mão de obra que você precisa. Tipo assim, é um jogo muito complicado. Muito complicado. E realmente eu vejo que, principalmente para a laje corporativa, não tem como. Você tem que ver a localização dos imóveis e ver se o bairro, a região tem uma demanda crescente. Senão, você acaba pegando, às vezes, um fundo que tem uma vacância maior e pode se manter dessa mesma forma. Então, às vezes, o cara pensa, não, que o PVP desse fundo está descontado, mas não quer dizer que ele está descontado, que ele não pode ficar mais descontado ainda. Né? E tem outra coisa importante, né? Bom, antes de mais nada, né? Eu nem sei a origem disso aí, mas quais são as 3 coisas mais importantes de um imóvel? Localização. Né? Isso aí é ponto pacífico. Você mencionou um outro ponto agora que é muito importante. É muito delicado quando você olha para um fundo de tijolo, você fazer uma avaliação a partir do PVP. Por causa da avaliação ser anualmente, né? Não é igual um fundo de CRIs, por exemplo, que a todo momento, pelo fato de serem dívidas, você está vendo exatamente o que é lá, né? E tem um outro aspecto, né? Geralmente você não consegue enxergar quais são os critérios da avaliação. Tá? Você basicamente aceita, né, a avaliação como um dogma. E a avaliação de um fundo como uma razão de PVP, ela ignora completamente, por exemplo, a capacidade de geração de valor via transações por parte da gestão. Tá? Isso aí fica completamente mascarado. Existem fundos que eu sinceramente acredito que faz todo sentido do mundo que eles negociem acima do PVP, nem pura e simplesmente só por uma questão de discordar dos valores de laudo, mas por entender que existe um histórico de gestão, de geração de valor via transação com imóveis que faz sentido pagar prêmio. Da mesma maneira que existe o contrário. Existem fundos que a gestão, na verdade, destrói valor. E o negócio faz todo sentido do mundo trabalhar com deságio. E com relação a Bradesco, o que você vê? Depois do último resultado, desabou muito. A gente está perguntando se é oportunidade, se não é. Eu acho que pode ser oportunidade para quem tiver paciência. Tá? E aí a grande dúvida que eu não sei responder é se o custo de carrego hoje, até efetivamente começar a surtir efeito, né, e produzir resultados melhores, eu não sei se esse custo de carrego vai valer a pena. Tá? Eu tenho uma recomendação de Bradesco dentro de uma estratégia de dividendos. Tá? Como ganho de capital, eu sinceramente acho que as próprias sinalizações que eles têm dado a respeito do que eles imaginam que vai ser o ritmo de recuperação de resultado, eu acho que coloca um risco muito grande de o carrego não valer a pena. Tá? Então, basicamente o tempo que você está segurando a ação, esperando uma valorização. Até finalmente ela valorizar, entende? Sabe aquela coisa, fiquei 5 anos segurando o Bradesco para ver a ação dobrar. Bom, beleza.
quanto que você teria conseguido investindo na renda fixa ou investindo em outras ações de empresas que eventualmente estavam em um outro ritmo, né, que geraram resultados mais expressivos, mais rápido. Tá? Quando eu falo de custo de carrega, é a isso que eu me refiro. Aham.